Doura News na série de entrevistas com os candidatos a prefeito, fechando a série com o prefeito, candidato à reeleição, Alan Guedes. Alan Guedes, de primeiro de tudo, você vai ganhar um presente. Aqui a gente não pede, a gente oferece. Rapaz, já chega ganhando presente. Já chega ganhando presente. Bom, já tá bom. Esse já... pode levar para o gabinete, você está lá no gabinete. Né? Deixar lá exposto, tá lá fazer propaganda. Tá bom, agora. E a perguntinha básica. Por que você quer ser prefeito de novo de Dourados? Clóvis, muito bom estar com você aqui. Obrigado pela oportunidade de falar com essa audiência do Doura News tão qualificada. É um privilégio poder compartilhar nesse momento com você. Obrigado. Eu quero ser prefeito, Clóvis, para consolidar o trabalho que eu fiz nesse primeiro mandato. Nós encontramos, por mais que digam o contrário, que reclamem, mas contra fatos não argumentos. Nós encontramos uma prefeitura arrebentada. Nós encontramos uma prefeitura com um servidor desmotivado, sem uma lâmpada para trocar no poste, sem um metro de massa asfáltica para tapar um buraco, sem contrato de limpeza, com a cidade vivendo, talvez, entrando no seu pior momento na pandemia, né, que 21 foi muito agressiva. Isso tudo ainda devendo uma folha de dezembro de 20, que o recurso não estava na conta, né? Isso a gente tem falado, às vezes as pessoas reclamam, não querem que fala, né? Porque, tá falando... Não estamos falando mal. Você nunca me viu nas dezenas de vezes que nós conversamos nesses 3 anos e 8 meses, ninguém vai achar no Instagram, não vai achar no meu Facebook, uma live minha, falando, por exemplo, que eu não estava resolvendo determinado problema porque a dona Adélia não tinha deixado a coisa organizada. Não. Eu falo da situação que a cidade estava, né? E eu, como vereador, isso aí vai ter. Pode olhar lá no canal da Câmara no YouTube. A gente falou várias vezes da situação da prefeitura. Quando o salário atrasava, Clóvis, os sindicatos procuravam a Câmara, o Ministério Público Estadual oficiava a Câmara, o Ministério Público Federal acionava a Câmara, a gente ficava sempre recebendo informações e buscando, mas quem está no comando da cidade é que toma a decisão, né? Parcelava o salário do povo, pagava picado, pagava no final do mês, e infelizmente o servidor vinha vivendo essa dificuldade, deixou de pagar muita coisa para o Previd, que é importante mencionar, a previdência do servidor foi deixada de lado, e eu abri mão de, às vezes, fazer investimentos que eu poderia ter feito na cidade para cumprir, para pagar a conta do Previd. Nesse período foram 55 milhões entre os pagamentos organizados no mês e os para trás que tinha. Então a gente trabalhou para organizar a cidade. Eu, hoje, não tenho nenhum medo de dizer que a cidade de Dourados está viável, organizada financeiramente. Hoje a gente está gravando a entrevista, mas ela vai ficar no ar no dia 30 de setembro, gravando. O salário do servidor foi depositado semana passada na conta do servidor. Então, esse é um compromisso que a gente tem com a cidade, porque o dinheiro do servidor fica na cidade, na farmácia, na barbearia, no salão de cabeleireiro, no posto de gasolina, na borracharia, fica. Então eu quero ser prefeito para entregar tudo aquilo que eu comecei a fazer e ampliar ainda mais. As obras do Fomplata que já saíram do papel, tudo que a cidade vive e experimenta hoje, fruto do trabalho da minha equipe de gestão. Então nós vamos continuar com esse trabalho, eu tenho muita convicção disso. Perfeito. A gente vê falar muito nessa campanha. A reta final de campanha polarizou. Saúde, educação, questão da robótica, questão de obras inacabadas. Pagar salário dizem que é obrigação, mas claro, de todos. Mas é obrigação, mas... De todos, eu concordo. Era obrigação antes, estava sendo pago tudo esculhambado. Obrigação mas agora, você pode cumprir ou não. Pergunta que se faz, tirou a pandemia, 2 anos, por que essa arrancada acontece agora, nos últimos 6 meses? Na verdade é um processo, né, Clóvis? A pandemia consumiu da gente tempo, dinheiro, muito esforço, e isso limita. Nós tivemos um processo até assinar o contrato com o Fomplata. Nós assinamos o contrato em outubro de 22. Aí foi o contrato com o banco. Depois a gente começa a preparar os projetos, os executivos para poder licitar. Isso leva um tempo, se licita. A gente tem obras que foram licitadas, já começaram, por exemplo, a Via Parque do Córrego Água Boa, obra de 45 milhões que já está em execução. Mas ela deslanchou nos últimos 6 meses, mas o prazo para preparar ela é muito maior. Eu entendo isso. Vamos lá, em 21, nós fizemos uma licitação e ganhou uma empresa de tapa-buraco que não conseguiu entregar o serviço. O privado, você vai reformar a sua casa, o cara, você vê que ele está mal, que ele bateu o nível errado, você manda embora e chama outro. Na prefeitura é diferente, né? E tem que ser assim, para respeitar um processo, para não ter perseguição, né? A gente precisou notificar 1, 2, 3, 4 vezes para que a empresa deixasse o contrato. Ela recorreu, foi para cima,
da democracia, do Estado de Direito. Mas nós conseguimos romper o contrato. Temos outros casos de contratações ruins, como, por exemplo, o Posto de Saúde lá do Ouro Verde, que a empresa não entregou. A gente faz o quê? Você tem que ir lá na parte jurídica até conseguir limpar. Quando você limpou, você entra com a solução. E no tapa-buraco foi assim. Então lá, quando nós terminamos o contrato com a empresa, a gente demorou 8 meses para tirar ela. Depois licitamos de novo. E quando você começa a listar, é um novo processo. Você não pega da onde você parou, você começa de novo. Então, o processo para equilibrar os insumos, fazer o que precisava ser feito. Quando a gente assumiu, Clóvis, 17 unidades de saúde não tinha médico, 40% só de suprimento de saúde, de medicamentos e insumos. Hoje, eu convido a população geral, a imprensa, a CAF está lá, atrás ali da Secretaria de Saúde. Pode ir lá, não tem que marcar a hora não. Bate na porta lá, a Carol vai atender, vai lá no almoxarifado, o Wilson está lá, o responsável do almoxarifado, vai abrir as portas e botar para dentro e mostrar o que tem. Porque está suprido e isso é fruto de trabalho de organização. A prefeitura não tinha. Não falta de pirona. Pode faltar um ou outro item específico. Por quê? O medicamento ele é licitado item a item. Né? A dipirona, não sei o que, o cataflã, né? Esses itens, às vezes, dá deserto o item. Aí você tem que republicar, refazer aquele item. Mas a gente está caminhando para mais de 95% de suprimento da lista que tem que ter de remédio. Então, isso é muito complicado, porque você fica, às vezes, na mão de fornecedores que não são muitos. A gente conseguiu romper uma bolha e começar a comprar, inclusive, das fábricas. Tem uma empresa famosa que produz remédios que são tarja preta, que a gente conseguiu sair do intermediário e comprar direto do laboratório. Custo lá embaixo. E eles têm interesse por conta do volume que a gente compra. Sim. Então, isso tudo, você consegue fazer. A gente, hoje, Clóvis, tem um PAC, o Plano Anual de Contratações. Quando a gente assumiu, além de não ter suprimento, não tinha um histórico de consumo. A gente não sabia o que cada unidade de saúde consumia de média, para você poder fazer uma compra mais assertiva. Hoje a gente sabe. A gente já preparou o PAC do ano que vem, está sendo finalizado para saber o que nós vamos precisar comprar para suprir as unidades de saúde, de insumo e medicamento o ano que vem. Porque nós temos histórico de consumo nos últimos 2 anos. Nós dotamos o almoxarifado de um sistema. Isso tudo é o básico, né? Mas o básico não estava sendo bem feito. Exato, esse é o problema. Fazer o básico é fazer a lição de casa. E as 3 creches que ficaram paradas nas obras aí? Quase prontinha e não funcionou. Jardim Vitória, nós vamos entregar esse ano ainda. Parque do Lago, finalzinho do ano ou começo do ano que vem. Agora tem uma terceira, que é a Vila Erundina. Essa está enrolada. Né? Essa está enrolada, inclusive, lá no FNDE. O que aconteceu com ela? A empresa que entrou, ela não conseguiu dar vazão na obra, ela não media. E aí no media a gente começa a notificar até romper o contrato. Aí o FNDE, órgão federal, bloqueou. Falou, tá com muito problema. As outras não. Estão rodando. O Senho do Vitória, que é o primeiro desses 3 que vai ficar pronto, já está mais de 90% executado. O do Parque do Lago, 70% executado. Então, assim, são obras muito prontas, muito quase para ser entregues já. O do Parquinho nós entregamos, mas sabe o que aconteceu? Foram obras com problemas lá atrás. Né? Esses 4 centros de educação infantil eu recebi, eu herdei, né? Eu não comecei nenhuma das obras deles. 2012? Então são obras, quando a gente inaugurou no Parque 2 lá, a gente falou, eu participei do lançamento daquela obra como vereador de primeiro mandato. Então eu entreguei como prefeito, mas assim, um excesso de morosidade, porque foram obras que precisaram de muito reequilíbrio de valores, porque também na pandemia, material de construção, ferro, essas coisas, cimento subiu de preço, né? E aí o ferro principalmente, e acabou inviabilizando a obra, e a gente tem um problema, Clóvis, que é crônico. As empresas, de maneira geral, não estou pessoalizando, acontece muito. Ela mergulha o preço para ganhar um processo. Exatamente. E ela não entrega. E aí ela fica pressionando o gestor, pressionando a cidade, falou, se você não me reequilibrar... Aditivar. Se você não aditivar, não reequilibrar meu contrato, eu paro a obra. Por quê? Eu preciso entregar a obra, o cara tem o poder porque ele tem um contrato comigo. O que a gente está fazendo? Eu fiz uma coisa que pouca gente tem coragem, eu comecei a peitar a empresa, comecei a notificar, comecei a punir. Por quê? Isso é sacanagem. Agora, com a nova lei de licitações, a 14133, trouxe uma inovação. O pregoeiro, né, o pessoal do departamento pode desclassificar uma proposta se ela for economicamente inviável. Tem um percentual de cada obra, o cara olha lá e fala, não, o cara mergulhou tanto aqui que não vai tocar, eu já desclassifico, porque o cara já está sabendo que não vai dar conta. Dentro de tabelas dadas pelo próprio governo federal, referências do SINAP, por exemplo. Então, isso agora, a gente aqui espera que essas coisas diminuam, né? Porque a lei dá um pouco mais de autonomia para a gente desclassificar uma proposta que é economicamente inviável.
Nós estamos aqui num ambiente com flores, passarinho cantando. E a questão do sombra, meio ambiente, né? Sombra e água fresca. É água. O meio ambiente é uma questão que o mundo está discutindo. Inclusive, o ano que vem tem a COP de Belém, né? A COP de Belém vai ser no Brasil, né? Então, quer dizer, prefeito, nós já chegamos a ser a cidade mais arborizada do Brasil. Nós temos aí problema histórico hoje de árvores caindo no centro da cidade, cuidado com muito, assim, a questão do resíduo sólido, a coleta de resíduo sólido domiciliar. Tinha a coleta seletiva, tem ainda, né? Tem em algumas regiões, né? Não está 100%. O Tribunal de Contas do Estado fez um levantamento agora em julho, dizendo que Dourados ocupa o conceito C na gestão de meio ambiente. E como é que traduz isso aí? A taxa do lixo tem alguma coisa a ver com isso? Não, a taxa do lixo está envolvida nesse processo, e eu falo dela já. Mas a gente tem um plano plano diretor de arborização e o PEDAL, que são instrumentos para que a gente possa adequar. O que acontece? Dourados é uma cidade muito arborizada, mas no passado ela foi arborizada com espécies erradas. E essas espécies erradas agora começam a ficar velhas, árvores de 25, 30 anos, e começam a dar problema, começam a cair. Então, você vai lembrar lá, 15 de outubro de 2021, nesse dia caiu um temporal aqui em Dourados, um pé de vento, e derrubou nesse dia mais de 200 árvores na cidade. Foi um caos, foi um caos. Agora, por que derrubou 200 árvores? Porque são árvores que já estão com problema. Vencida, raiz ruim, árvore oca. Então, o nosso papel agora, inclusive a gente já trabalha num processo desse, é para fazer uma identificação melhor e substituição dessas árvores. Substituir, extrair uma árvore, não é só arrancar, é extrair a árvore e plantar o correspondente a ela para que a cidade não perca esse potencial. Inclusive de retenção de CO2, de sombra, de ajudar no controle térmico. Tudo isso é o papel que a árvore tem, fundamental. Então você tem muita cibipiruna, por exemplo. É uma árvore que dá muito problema, tem dado muito problema, mas não é só ela. Outro dia, agora na campanha, eu estava caminhando lá na Monte Alegre, fui até o final da Monte Alegre a pé. Lá fazendo campanha, visitando, um dia à tarde. Cheguei lá no final do Pantanal, tinha uma árvore lá, eu já conhecia ela. Eu não sei se na cidade tinha uma árvore maior que aquela, mas um colosso a árvore. E as famílias me esperando, já era 5 e pouco da tarde. O Creu Moreski, nosso amigo, sim, cantor, um cara que é conhecidíssimo na cidade, estava lá me esperando, mora ali perto, com abaixo assinado, com mais de 80 famílias que assinaram, para a retirada daquela árvore. Eu tinha feito o processo no Instituto de Meio Ambiente para retirar a árvore, porque ela estava oferecendo um risco para a família em frente não só para a família, que se qualquer lado que ela caísse ali, ela pegava uma casa, mesmo que fosse do outro lado da rua, porque a árvore era muito grande. E aí a gente, com a autorização do imã, se fosse para a família pagar, ia custar R$10 mil para retirar a árvore, né? Ninguém tem uma grana dessa. Estava no passeio, nós tínhamos condição de assumir essa responsabilidade, eu fiz o compromisso, falei, nós vamos tirar. Na semana seguinte, foi uma operação de guerra, com guindaste, com caminhão, com cesto, para começar a podar lá de cima, para ser retirado com segurança. A árvore foi extraída. Só que assim, nós já vamos fazer a compensação dela. Você vai extrair ela e tem uma compensação que o imã pede, a própria prefeitura cumpre as compensações também. Quando o particular vai, o cidadão vai, e a prefeitura, quando extrai uma, também tem a compensação. Isso tudo com um propósito, que a cidade não perca essa capacidade desse conceito de boa arborização. Agora, a gente tem que melhorar, por exemplo, a questão da coleta seletiva. Na minha gestão, nesses 3 anos e 8 meses, a gente ampliou mais de 50 bairros. E nós vamos ampliar mais, porque a coleta seletiva ela tem vários aspectos. Primeiro, ela aumenta a vida útil do aterro sanitário, que é fundamental. Né? Se você tem menos lixo lá, você tem mais tempo de vida útil do aterro. E a coleta seletiva ela promove cidadania, inclusão e renda. E hoje a gente tem uma parceria com a AGCODE, que ficou muito abandonada no passado. Hoje a gente já conseguiu, por exemplo, licenciamento ambiental da área onde eles estão, que é ali pertinho do Arnulfo Fioravante. Né? A gente já tem licença ali, para eles poderem fazer a operação de separação do material reciclável que a empresa recolhe e entrega para eles. Então eles têm esteiras e qual é o nosso objetivo? Ajudar a regularizar e investir mais. Porque isso nos ajuda a garantir mais vida útil para o aterro e promover cidadania através do trabalho deles. Então, a gente tem uma boa parceria com a AGCODE, regularizamos algumas documentações que eles estavam pendentes e agora a gente caminha para uma expansão muito grande disso. Outro fato novo, nós vamos construir, já está finalizando os processos de licitação, de 2 usinas de triagem de materiais da construção civil.
né, que hoje a gente tem muita dificuldade com a destinação do resto de construção. Agora a gente vai receber isso numa usina de triagem, que vai ser construída dentro da área do aterro da prefeitura, e essa usina vai triar o que dá para ser reaproveitado, por exemplo, para fazer compactação de solo, para fazer aterro, tudo isso, o que não servir, só o mínimo que não servir é que vai ser destinado para o aterro e para a destinação final. Tudo isso vai permitindo que a gente tenha um aterro mais viável. Maior durabilidade, né? E aonde que entra a taxa do lixo nisso? Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que engloba tudo isso. Essa lei foi aprovada no governo do presidente Bolsonaro, com o início de uma vigência em relação à política de financiamento, que é a taxa, em 30 de junho de 21. Esse era o prazo que os municípios tinham para poder colocar em operação regulamentado localmente. O que nós fizemos na CNM? Eu e vários outros prefeitos do Brasil. Fizemos um documento, mandamos para o governo federal e dissemos assim, falamos, olha, nós estamos passando por um momento difícil, as cidades estão com dificuldade financeira em razão da pandemia, prorroga a vigência. O governo federal, o presidente da República pode fazer isso por medida provisória. Faz medida provisória para tanta coisa, né? Sim. Força de lei mesmo. O Brasil tem muito. Então, se fizesse uma medida provisória, prorrogasse isso por 1 ano, por 6 meses, para os municípios se reorganizarem. Muitos prefeitos, começando o mandato como eu, tinham uma obrigatoriedade de instituir a política de financiamento ou encontrar dentro do orçamento espaço específico para o financiamento da política. Só que aí, Clóvis, a gente estava numa situação muito difícil. A cidade quebrada, eu consumi 40 milhões do dinheiro que era para 2021, para eu fazer as intervenções que eu precisava fazer na cidade, para pagar a folha de dezembro de 20, que foi deixada para trás, e o servidor, motorista de ambulância, o professor, o agente comunitário de saúde, o guarda municipal, esse cara não tinha culpa que o salário não estava pago aí, precisava receber. Nós pagamos com o dinheiro de 2021. Então eu não tinha espaço fiscal nem orçamentário, muito menos financeiro, para pegar o contrato de lixo e achar um espaço no orçamento. Por quê? A única gordura que a gente poderia ter foi usada, inclusive, para pagar a folha de 2020. Então nós precisamos instituir a taxa, fizemos, e eu tenho dito isso durante a campanha em vários lugares onde eu vou. Nós já baixamos mais de 30%. Primeira coisa, nós tiramos de igrejas e entidades. Por que nós tiramos das igrejas? Porque o primeiro ano a gente fizemos na dificuldade o melhor possível. E colocamos para as igrejas também. Na época não tiramos ninguém. Por que a gente tirou da igreja? Porque a igreja vive do quê? Dízimo e oferta das pessoas, já são tributadas. Sim. Então seria uma bitributação. Mas nós tiramos da igreja, não redistribuímos o valor. Nós tiramos da igreja e assumimos para nós, para a prefeitura, o valor. Pagamos. Ano passado, a gente mais 30%. Então, com isso, hoje as pessoas pagam menos do que pagavam ano passado de taxa do lixo. E a ideia é, na medida em que a política for avançando e a gente tiver equilíbrio econômico-financeiro, cada ano a prefeitura ia subir um pouco mais, até ficar uma taxa mínima, que todo mundo possa contribuir para entender a importância, porque as pessoas também precisam entender. Às vezes a gente coloca um saco de lixo na porta de casa e é uma mágica, né? No outro dia ele vai embora e você não sabe para onde vai. Alguém levou. Mas é uma logística muito complexa, né? Muito grande. Você pensa, o volume que esses caminhões transitam pela cidade, o aterro que é super organizado. Quem quiser conhecer o aterro, fica lá no Distrito Industrial, o acesso é liberado, é livre. O aterro da prefeitura é muito organizado, é uma referência no Centro-Oeste. Foi uma política instituída aí há mais de 20 anos que deu resultado, né? O prefeito Tetila que construiu o aterro, e o aterro hoje funciona e funciona bem. O prefeito Tetila também teve um cuidado com os jardins aí, plantar flor, urbanizar. Isso aí é lembrado ainda. É lembrado até hoje. Eu lembro muito, Clóvis, que quando eu estava na campanha passada, eu gravei um vídeo, fiz um horário eleitoral, em cima do canteirinho na frente da Câmara. Isso. No meio do colonião, no meio daqueles espinhozinhos que cola na calça. Carrapicho. Passa lá, o carrapicho passa lá hoje. Não é florzinha, mas está com paisagismo. Né? A gente conseguiu fazer, mesmo em meio à dificuldade, avançar. Né? Então agora no segundo mandato, nós temos um departamento de paisagismo dentro dos serviços urbanos, que vai lá, nós temos o viveiro municipal, então a gente consegue amenizar um pouco essa dureza. Plantamos bastante flor no prolongamento da Marcelino, mas aí tem gente também que não ajuda, né? Arranca, pisa, também, né? Quebra. Mas é um avanço, assim, é uma forma de você ajudar a embelezar a cidade de uma maneira até barata. E a gente vai retomar isso. Conta, prefeito, tem ruas que lá atrás falavam que Dourados era uma Bagdá, depois falaram que Dourados era um Iraque, depois falaram que Dourados era uma Lua. Queijo suíço.
Tem ruas que tem o tapa-buraco e ele vai até um determinado ponto e pula mais 2 ruas e continua lá na frente. Qual que é o critério para isso? O critério é onde tá pior. É um critério meio subjetivo, né? É onde tá e tem coisa ruim ainda, mas agora, a gente hoje não é mais aquela sangria desatada que era quando eu assumi. Quando eu assumi, tava um caos, a buraco, você saía de um, desviava e caía em outro. Era uma realidade. Hoje, tá do jeito que eu quero ainda? Não. Não tá do jeito que eu gostaria que tivesse, mas avançou muito. E nós estamos investindo esse ano, Clóvis, até o final de dezembro, do ano de 2024, 25 milhões de reais em infraestrutura de asfalto. Fazia décadas que Dourados não fazia recap de recurso próprio. Nós fizemos. Vai fazer a cidade inteira de uma vez? Claro que não. Agora, nós estamos fazendo um serviço que é perene. Aonde faz esse recap, dura. Isso sai, o investimento é mais caro, mas não volta lá. Então hoje nós temos 3 formatos de tapa-buraco. Nós temos um contrato com a Planacom, serviço contínuo. Nós temos a aquisição de uma massa pronta, que nós licitamos, que elas vêm, parece um saquinho de cimento, assim, de adubo, e aí a gente usa ela e depois passa o compactador. Ela pode ser aplicada inclusive com água, né? Inclusive dia úmido. Ela é muito boa para serviço emergencial. E nós temos a nossa usina da prefeitura, que fica lá na garagem, com massa fria. Está funcionando? Está funcionando. Assim, é velha. Então, de vez em quando quebra uma peça, tal, vira e mexe, ela dá probleminha, mas ela funciona. Ela funciona e tem uma boa capacidade. Na segunda gestão, nós vamos comprar uma nova usina para ter um volume maior do serviço próprio também, para fazer um contraponto com o serviço contratado. Para a gente ter os dois em plenos pulmões, para poder avançar onde nós não conseguimos zerar durante esse ano. Tem regiões da cidade que ainda precisam de mais atenção, mas eu repito e reitero sem medo de errar. Hoje, por exemplo, eu andei a 20 de dezembro e a Rio Brilhante quase toda. Fui por uma e voltei para o outro. Achei 2, 3 buracos, por exemplo, na Rio Brilhante, ali perto da Gonçalo Nuno Siqueira. Mandei pro secretário, falei, aqui só tem um sozinho, já manda vir tapar porque resolve o problema. E assim vai, mata enquanto tá pequeno, né? Mas a infraestrutura é um desafio, né? É um desafio. A iluminação pública está nessa mesma conta? A iluminação pública hoje deixou de ser problema, né? Sem dúvida. E eu lembro, inclusive, no período na Câmara, que a pauta da cidade era iluminação pública. Vê se tem cabimento uma cidade como Dourados, a pauta ser iluminação pública. Iluminação pública é um serviço financiado, pô. E quando eu assumi, tinha 40 milhões na conta da COSIP. Só que é um dinheiro que só pode ser usado para isso. Fala que você não pegou esses 40 milhões e pagou salário, porque não pode. O dinheiro da COSIP só pode ser usado para iluminação pública. O que nós fizemos? Investimos, Clóvis. Fizemos um bom contrato, saímos dessa necessidade de ficar comprando lâmpada, comprando reator, comprando fio. O que nós fizemos? Contratamos uma empresa, que aí tivemos, deu trabalho. Foi a 6ª ou 7ª colocada do processo, porque a gente fez uma especificação lá do baú. Aí o cara vinha com um baú que não era o especificado. Não pode, tem que atender o que o processo de licitação determina. Aí foi a primeira e o agoniado. Eu lembro lá em 21. A primeira não deu, aí mais 8 dias para chamar a segunda. Mais 8 dias, nem saiu, eu falava, não é possível que ninguém vai ter a especificação. Aí quando chegou nessa empresa que está com o contrato hoje, ela atendeu toda a especificação, nós conseguimos contratar ela. E foi uma operação de guerra no início, para poder acender a cidade. A gente estima que mais de 1/3 dos pontos de iluminação pública estavam apagados. A cidade estava escura, e isso era muito ruim. Hoje, tem problema ainda? Claro, porque vai apagar o poste, a manutenção é constante, mas não tem mais 90 dias para trocar uma lâmpada. Antigamente, trocar lâmpada era moeda política. Só trocava a lâmpada quem era vereador da situação. Pelo amor de Deus, o que é isso? Então hoje não tem mais, o cidadão liga na iluminação, o vereador liga direto para a nossa servidora que é responsável, passa a localização e é atendido. Não tem esse negócio de, é oposição, atende, não tem nada disso. O cidadão comum liga, não diz que não, vai embora. Vai embora e é atendido. E nós estamos num passo já seguinte. Muita iluminação na cidade já foi substituída das lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico por iluminação de LED. Por luminária de LED. Bairros, centro, distritos, os distritos praticamente já estão todos 100% substituídos. Eu acho que o Itaú ainda falta alguns ajustes. E a Vila Formosa e Macaúba, poucas coisas. Mas Vila Vargas, Indápolis, São Pedro, o Panambique eu não tenho certeza. Mas já entregou tudo, substituiu 100% da iluminação. Quando você passa na 163 hoje, dentro de Vila Vargas e dentro da Vila São Pedro, já é LED. E qual que é a vantagem do LED? Além da durabilidade, a parte ambiental, né? A gente acabou de falar do meio ambiente. Essas lâmpadas comuns, vapor de sódio e vapor metálico, são muito poluentes. Quando você retira essa lâmpada de circulação e dá a destinação adequada para ela,
dentro daquele processo de logística reversa, você tem hoje uma luminária que não polui, que tem 5 anos de garantia, no mínimo. Então, quando a gente concluir o processo de substituição na cidade toda, que vai ser realizado, talvez a gente não consiga terminar esse ano ainda, mas muito próximo ano que vem, eu já disse isso, inclusive, no processo eleitoral aí, nós vamos diminuir a COSIP. Para quê? Não dá para zerar, porque sempre vai precisar de manutenção, mas diminuir a um número aceitável para fazer uma compensação, inclusive, pelo valor da taxa turística que o povo já pagou. Tá bom. E essa iluminação pública do estádio Douradão? Não é iluminação pública, é iluminação particular. O Douradão é seu, é do município. Um patrimônio de 185 milhões que o André passou para a cidade. Passou para a prefeitura. O Douradão hoje não enche, não tem capacidade para encher, porque tem impedimentos burocráticos de corpo de bombeiro, vistoria, etc e tal. Falando de Douradão, eu quero falar do esporte de Dourado. O que nós estamos fazendo para incentivar Dourado a projetar aqueles talentos do esporte estudantil, esporte amador, esporte de várzea, esporte de bairro? O que tem aí? Clóvis, a gente fez nesses 4 anos, mesmo com as dificuldades que nós fizemos, muita coisa. Por quê? Quando nós assumimos, o Douradão estava há 3 anos fechado. Tinha um IP do Douradão na meia-lua do lado direito. Já devia ter mais ou menos 1,80 m o IP. Bonito o IP. O tronco já estava grosso já. Mas não é lugar de IP no campo do Douradão. Não é goleiro, né? Rapaz, o gramado do Douradão estava de chorar. De chorar o estado da grama do Douradão, do estádio. Estava em completo estado de abandono do Douradão. Então o primeiro passo do Douradão foi cuidar da estrutura do estádio e voltar a abrir para jogos. Nós conseguimos fazer isso em 2022. O estádio hoje, esse ano, por exemplo, 24, foi o primeiro estádio do estado de Mato Grosso do Sul a estar apto para receber jogos do Campeonato Estadual. É claro que com a capacidade reduzida, porque a gente só conseguiu liberar os anéis do lado de cá, né, do lado da entrada do estádio, do lado da entrada principal, né, do lado de lá tem entrada também. Mas nós já estamos finalizando um projeto para substituir a iluminação. Porque tinha iluminação lá, mas foi tudo furtado, roubado, hoje não tem mais. No formato que está lá, não adianta, é mais caro o molho que o peixe. O que você vai gastar para ligar aquela iluminação é melhor você substituir. Nós vamos substituir a iluminação do estádio, porque o ano que vem, Dourados volta para o calendário do futebol nacional com o DAC, que vai jogar a Copa do Brasil, foi vice-campeão estadual, e joga a Copa do Brasil do ano que vem. Então a gente vai preparar o estádio para receber o jogo da Copa do Brasil da primeira fase, com iluminação pública e com ampliação da capacidade. Talvez a gente não consiga liberar todo o anel, porque aí você tem especificações do bombeiro que precisam ser atendidas. Mas todo o lado, né, do lado das cabines de transmissão, os 4 anéis, né, o central, os 2 daqui e os 2 atrás dos gols, muito provavelmente a gente consiga liberar para o jogo da Copa do Brasil o ano que vem. Quem sabe a gente dá sorte de ver um time nacional aqui. A gente fica assim, a gente quer que venha um time grande para poder receber aqui em Dourados. Mas também a gente quer que talvez não venha um time tão grande para melhorar a chance do DAC passar. Se passar de fase, ganha mais dinheiro, fica melhor para tocar. É isso aí. A cidade gira de novo. Então, aliado a isso, nós voltamos a realizar, Clóvis, os Jogos Abertos de Dourados, que não vinham sendo realizados. Voltamos a fomentar os Jogos Escolares de Dourados, que não estavam acontecendo, utilizando as nossas praças públicas de esporte. Nós, em parceria com o governo do estado, colocamos 6 areninhas. O pessoal fala, é investimento do estado. Ok, o estado fez a arena, mas nós fizemos todos os radieiros, investimos R$1 milhão. E aquela história antiga, Clóvis, se não tem a contrapartida, não vem o investimento do estado. Se a gente não faz, não investe esse 1 milhão, não vem as arenas. Se a gente não faz os projetos, não vem as obras. É assim. E aí, quando tentam depreciar meu trabalho, falar, só o governador que faz obra aqui, é mentira. O governador, todas as obras que o governador faz em Dourados, o estado faz, todas têm contrapartida do município, sem exceção. Nenhuma foi sem contrapartida. E isso ajuda a cidade. Por quê? O douradense paga muito imposto estadual também, não é só imposto municipal, não. Paga muito imposto estadual e o governo do estado retribui com obras de infraestrutura que são importantes para a cidade, com os projetos que nós fazemos. Por exemplo, a Coronel Ponciano, nós investimos R$1 milhão para tirar os postes. O Hélio ainda estava na secretaria e me ligou, o Hélio Pelufo, que é meu amigo, é prefeito, junto comigo, né, saiu para assumir a CEINFRA do estado, ligou e falou, Alan, se você não tirar os postes, a gente não consegue fazer o investimento, eu não tenho orçamento para tirar, não tem da onde organizar esse recurso. Não é só o financeiro, é o orçamentário também. Eu falei, deixa comigo. Pegamos um projeto, passamos no conselho da COSIP, pagamos R$1 milhão para a Energisa remover os postes.
Se não faz esse 1 milhão, não tinha um investimento. Se não paga 800 mil no projeto, não sai o investimento. É isso. É que as pessoas, por conta da política, tendem a achar, pôr defeito nas coisas. Então, essa parceria é importante. Aí, Clóvis, fora isso, a gente tem apoiado as nossas equipes que viajam, que se classificam nos jogos escolares, basquete, handebol, futsal, todo mundo que sai com transporte aqui, a gente ajuda muito. É um formato que a gente tem de fomentar a atividade esportiva, principalmente no nível escolar, que nós temos feito. A ideia para o ano que vem é ampliar mais. Por exemplo, a gente tem equipes agora, esportes como a ginástica olímpica, o Ginas Louquinhos, que a gente apoia fomentando com dinheiro. Então a nossa ideia para o futuro é viabilizar a construção de um centro específico para a ginástica olímpica e ginástica artística aqui em Dourados, através do Instituto, que já faz um trabalho muito legal. Então é pegar os talentos da cidade e fomentar eles para que eles possam continuar dando alegria para a gente. O senhor herdou um aeroporto fechado. Ele fechou no começo da gestão, né? Quando eu assumi, ainda estava operacional. Mas foi aquele momento assim, pós-pandemia, né? Pós o pior momento da pandemia, que em 2020 parou muita coisa, parou o voo, aí no final de 20 liberou alguns voos. Aí voltou o aeroporto a funcionar. E em 1º de maio de 2021 foi realizado o último voo da Gol, e eu estava no voo, vim embora de Brasília nele. E por que só agora está voltando? Essa pauta é boa. E é importante assim, é uma questão que ficou muito na minha conta. Teve gente que mexeu aí para não abrir? Eu acho que teve. Para atrasar. Para atrasar a obra? Então, prefeito. Mas eu não posso acusar, né, Clóvis, sem ter prova. A gente desconfia. Mas desconfiança não é matéria de prova, então eu vou tocar. O que prova é documento, é condenação em órgão colegiado, isso aí. Não adianta falar que não tem quando tem papel. Eu não posso falar que tem porque eu não tenho como provar. Então a gente desconfia de algumas coisas. Mas o que tem no aeroporto de maneira muito efetiva? Semana passada, nós amanhecemos, na quinta ou na sexta, acho que foi na quinta, com a notícia, o que fecha o aeroporto? Não tem um documento, o aeroporto está embargado, não é isso. Tem uma NOTAM, é uma notificação de tráfego aéreo. Fala, o aeroporto de Dourados não pode operar. Por restrições. Por restrição em obra, beleza. Estava NOTAM lá. Então o cara ia lançar um plano de voo para Dourados, não conseguia porque tinha NOTAM. Tinha que lançar o plano de voo para Aplique ou para outro aeroporto, né, ainda que privado. E a gente vem trabalhando. O aeroporto foi entregue para a gente no mês de julho. Aí nesse meio tempo eu contratei a Infraero para assumir a gestão. Eu tive na ANAC 2 vezes. Estive na Infraero 2 vezes, fiz a minha parte. O que o prefeito tinha que fazer era homologar o aeroporto. Não era a obra. A obra ficou a cargo do Exército. O Exército e a SAC. Tanto que a entrega do aeroporto, quem vai fazer, a solenidade, quem vai marcar é o ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, com quem eu conversei já. Ele vai ver uma data que ele possa vir aqui com a senadora Tereza, ele quer convidar a bancada federal, porque essa é uma obra financiada pelo governo federal. Começou no governo do Bolsonaro, terminou no governo do Lula, mas foi o governo federal que financiou através da Secretaria de Aviação Civil. O que a prefeitura fez nessa obra? Nós não fizemos um projeto, nós não executamos nada da obra, nós reformamos o terminal pequeno, que vai operar até o novo terminal ficar pronto. Está no PAC. Que está no PAC, era responsabilidade do governo do governo do Estado passou para o PAC. O que o governador me falou, vai dar a contrapartida de 7 milhões para a construção do terminal. Caso não saia pelo PAC, ele assume a construção. Está tratado já. Isso o governo do Estado vai fazer. O que a gente fez no aeroporto? O processo de homologação. E aí, Clóvis, me desculpa, pode falar ao contrário, pode tirar foto com mala na porta do aeroporto. Nós fizemos em 60 dias, aeroportos como de Passo Fundo, de Cascavel, demoraram para ser homologados. E o aeroporto não é homologado com voo de companhia. Ele abre para aviação geral, para a escola de aviação, para aviação agrícola, para aviação privada. Vem um empresário aqui em Dourados tem uma comunidade aeroportuária muito grande. As grandes empresas da cidade, a maioria delas tem avião. Esses empresários hoje que estão aí, os grandes aí, já pode usar? Já pode usar tudo lá. Está liberado o aeroporto para usar. Tá, então agora, liberou a operação diurna. É processo. Hoje o aeroporto, se o cara tiver um avião, não importa, um bar, esses aviões bimotores, o cara pode descer aqui hoje, já está descendo já. Já operou no final de semana. Então, de manhã não, horário da luz do dia. O próximo passo agora, nos próximos 10 dias, uma semana, 10 dias, liberar a operação noturna. Isso é um processo, agora vai liberar a operação noturna.
O que falta para a operação noturna? Terminar o treinamento das equipes da Infraero e da Prefeitura com a operação do novo sistema. Daí a Infraero autoriza a gente a operar à noite. Ok. Passo seguinte, a homologação do PAPI. Porque antes o aeroporto tinha PAPI só na cabeceira predominante. O que é o PAPI? É um equipamento de segurança que permite a operação de jato. Então o jato vem, o PAPI na altura vai dando a cor. Até ele é um equipamento de segurança super importante. Agora tem PAPI nas duas cabeceiras. Na 06 e na 24. Nas duas cabeceiras do aeroporto tem PAPI. O que isso vai significar na prática? Quando homologar o jato, que aí a homologação do jato, a homologação do PAPI, não é a prefeitura que faz. É um órgão do DCEA chamado GEIV, é um voo de inspeção. Vem o voo de inspeção, ele faz a aproximação. O primeiro GEIV já veio. Já fez toda a demarcação dos pontos da carta de navegação, está feito já. Agora vem o voo do GEIV para olhar o PAPI. Olhou o PAPI, libera. Agora as pessoas, como está no momento eleitoral, querem descredibilizar meu trabalho dizendo, não tem voo ainda, o aeroporto não está aberto. Gente, a companhia aérea que define se vai voar em Dourados ou não. O que nós estamos fazendo junto com a Infraero? Contactando as companhias. A Gol está em recuperação judicial, todo mundo sabe. Dá uma olhada no Google aí e olha, pesquisa Financeiro Azul. Você vai aparecer lá várias notícias, inclusive dessa semana, que a Azul está com dificuldades financeiras. Então a gente espera que eles venham operar aqui, porque eles estão operando em Ponta Porã e eles sabem que a base de Dourados é uma base viável economicamente. Sim. Mas é uma questão de mercado, a empresa querer voar ou não para Dourados. A Latam tem os slots que ela herdou da Passaredo, pode voar para cá e nós estamos trabalhando com a Infraero nisso. Agora, querer falar, não, o prefeito está mentindo porque o aeroporto não está liberado, porque não baixou o voo da Azul aqui. Gente, a Azul, para baixar um voo, o aeroporto tem que estar liberado, já está. Ela tem que vender a passagem, organizar o avião, o piloto, o comissário, não é do dia para a noite. Então, e ela tem que querer também. Hoje ela não quis ainda. A hora que ela querer, vai ter opção de voltar. Mas, assim, as empresas, a Impasa, a Coamo, a JBS, que o pessoal usa a aviação geral, além da comunidade aeroportuária de Dourados, das escolas de aviação, o aeroporto está totalmente operacional, liberado, pode descer qualquer hora do dia ali. Muito bem. Aqui atrás a usina velha. Essa aqui é nosso xodó, né? Nosso xodó. Desde 1949 ela está aguentando aí, ó. Tem uns pedaços caindo ali, mas está firme lá. É isso aí. O que a cultura de Dourados pode esperar disso aí? Tanta gente já falou em dinheiro, em verba, nada. Clóvis, nós já temos o recurso para o projeto da usina velha e o projeto está pronto. Aonde que esbarrou o processo de licitação? Que a gente não conseguiu tocar ainda, finalizar. Porque ela é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo IPHAN. Então a gente não conseguiu... Tem uma empresa no estado que toca a obra... projeto do IPHAN. E a gente não conseguiu se acertar com a empresa, não deu ainda, mas isso está em vias de acontecer. Então, a usina velha, o projeto, que você deve ter visto já, né? Sim, o projeto da usina velha é bonito, a gente vai preservar a estrutura dela e construir uma estrutura que sirva, inclusive, aqui de observação. Vai ter um centro cultural na usina velha, para que a gente possa devolver, de fato, para a cidade esse patrimônio histórico. Hoje ela está desativada, a gente não tem uma operação viável, a gente precisa reformar, nós vamos reformar essa estrutura, nós vamos criar um centro cultural, um espaço para contemplação, para falar da história da cidade. A gente pensa em criar um museu ali dentro, e aí conversamos já com o Marcelo Vinhais da Energisa, mas ele está saindo para ser o presidente da Energisa em Cuiabá, no Mato Grosso, e aí o novo presidente da Energisa, o Paulo, entendeu a importância da demanda, a gente quer criar um museu da eletricidade ali, interativo. Isso tudo já está projetado. Então, foi aprovado no Desenvolve Dourados, no Eixo Tufão Plata, a obra da usina velha. A obra dos centros sociais rurais já começaram, do Panambi já está terminando. Então, obras das vias parques e a usina velha está dentro do mesmo eixo de financiamento, vai sair. Que bom, boa notícia. Prefeito, Dourados tem 260 mil habitantes, segundo a conta do IBGE. Atualizou, 2024, né? Atualizou para 2024. Já nós vamos ter segundo turno daqui a pouco, hein? Na próxima eleição. Acho que ainda não. Duas eleições. Acho que mais umas 2, 3, porque hoje está algo em torno de 160 mil. Para você aumentar 40 mil eleitores, é muita gente. Tem que catar taxa universitária aí, cadastrar tudo aqui. O cara vem morar aqui, tem que votar aqui, né? É isso aí. Tem que botar na nossa lista. Mas eu vou te falar, a população é mais que isso. Por quê? Nessa linha do universitário, quando o cara mora aqui, o universitário em Dourados, mas ele não trabalha, ele só mora para estudar. E a família dele mora em Naviraí, mora em Mundo Novo, mora em Ponta Porã.
e sustenta ele aqui, os pais e tal, ele não é contado pelo censo aqui. Ele é contado na onde os pais moram, na origem. Então, considerando esse volume que tem, acho que a gente passa de 270 mil habitantes morando, alugando, investindo na cidade. Isso para a gente é muito importante. Lá em Bauru tem uma prefeita que é douradense, chama Suelen Rosino. Eu a conheço ela. Então ela administra lá uma cidade com 391 mil habitantes. E ela tem, prefeito, ela fechou o mês agora, o mês passado, com 8 mil e poucos servidores no município, com 391 habitantes. Dourados está fechando esse mês com 9.856 servidores. Como é que faz essa conta? É uma conta histórica, né? O que acontece? Na verdade, nós não temos 9.800 e pouco, a gente tem menos. É que tem, principalmente na educação, servidores que dobram, né? Então ele tem um concurso de 20 horas, ele tem direito pelo PCCR da educação a dobrar essa carga horária. Ele tem preferência na dobra. Então a gente faz uma outra matrícula. Então conta como se fosse 2 servidores, mas na verdade ele é 1. Isso baixa para, numericamente, mais de 1.000 servidores. 8.000 e alguma coisa. Esse é um número que a gente vem acompanhando o crescimento. Desse total, aproximadamente 600 são cargos comissionados. Mas não são os 600 que são comissionados. Nós temos um percentual que são comissionados que são efetivos, que a própria legislação exige que a gente ocupe o cargo comissionado com gente efetiva. Então a gente cumpre a legislação. Isso é um dado importante, porque os caras falam assim, não, é um cabide de emprego. Se você pegar de 8, vamos considerar 8.500, se tiver 600, né, que são comissionados, é menos de 10%. Né? É um número plenamente aceitável, considerando que dentro desses 8%, 30% são servidores das carreiras públicas municipais em função comissionada, função de chefia, função comissionada. Então, esse número é um número que eu acredito, Clóvis, que a gente não tenha como mexer muito. Por quê? A gente tem um contingente muito alto nos equipamentos de educação. Professores, coordenadores, pessoal do administrativo. Nós temos mais de 90 equipamentos públicos de educação. Hoje cedo, o dia que nós estamos gravando aqui na segunda, eu conversei eu tive numa empresa e acabou uma das perguntas que eu recebi. Que eu sempre abro para pergunta, né, Clóvis? Eu não tenho medo de debate, nem do debate com os candidatos, nem do debate com o povo. Eu vou numa reunião, uma empresa pode ter 50, 10 ou 150, eu sempre abro a pergunta. Ele me perguntou se não era um número exagerado. Eu fui explicar para ele mais ou menos nessa linha. Então, para você tocar 90 escolas, isso consome aproximadamente aí 3.500 a 4.000 servidores, né? Se não consome mais. Aí você tem as unidades de saúde. Nas unidades de saúde, nós não temos cargos comissionados. Nós temos um coordenador que é comissionado, mas muitas vezes é de carreira. Mas você não tem lá um enfermeiro comissionado, o auxiliar de enfermagem comissionado, não. Esse quadro são quadros, na maioria, efetivos. Ou processo seletivo. Eu não posso contratar um servidor comissionado para atuar na assistência. Na assistência, ou ele é efetivo, ou é um processo seletivo. Agora, na gestão, eu tenho um comissionado, que é o diretor da unidade, podendo ser, inclusive, e muitas vezes é um servidor da carreira. E aí são mais quase 40 unidades de saúde. Só aí a gente já tem 130 equipamentos públicos na cidade. Né? Fora isso, você tem ainda as secretarias, as atividades meio, Central do Cidadão, Secretaria de Fazenda, de administração, que são atividades meio que consomem muita gente. O que nós fizemos? Nós diminuímos o número de processos seletivos fazendo concurso, né? Porque a gente tem vagas abertas nos PCCEs. Nós fizemos o concurso para assistente administrativo, que é um cargo que é o cargo que faz a máquina andar, que faz com todo respeito, entre aspas, a correria. Né? O agente administrativo é o cara que faz o processo andar, né? Que leva, traz, ajusta. À medida em que a gente vai melhorando a informatização dos processos municipais, esse cara ganha outras funções também. Mas a gente sabe que ele é fundamental. Fizemos concurso para 90 vagas, chamamos 130 ante a necessidade. Então o servidor ajuda a máquina a girar, é importante para a cidade. Eu busquei de maneira muito efetiva valorizar ao máximo o nosso servidor, respeitando ele, porque eu acredito que a cidade sem um servidor não consegue andar. Mas confesso que cada cidade tem a sua realidade. Por exemplo, eu não sei o tamanho do perímetro urbano de Bauru. Mal de Dourados é grande. E aumentou, né? E aumentou em 2011, foi um aumento estrondoso. Foi exagerado? Foi exagerado. Só que hoje eu não posso diminuir, porque eu vou ferir direito adquirido. E a lei
não permite que eu fira direito adquirido. Se o cidadão ou empreendedor tem uma área que ele pode fazer um empreendimento dentro da área do perímetro urbano, ele já emitiu a GDU dele, ele quer fazer ali um empreendimento, ele tem direito, aí eu vou lá e recuo o perímetro urbano, ele não pode mais, ele vai na justiça e vai ganhar o direito. Então, assim, foi exagerado, mas hoje é uma realidade que a gente precisa avançar para prover todas essas regiões com um serviço público de qualidade. O senhor sabe onde fica o Parque Rincão 1? Rincão 1, sei. E o Rincão 2? Sei. São todos frutos dessa expansão do perímetro urbano. Tá cheio de casa lá, precisando de equipamento público. É. A região lá vai ter uma nova escola, vai ter um novo CEM, isso já cadastrado no FNDE. Não é assim, o Parque Rincão não estamos falando, vamos pensar, não, já tem cadastrado no FNDE, escola e CEM para aquela região, que é muito grande, né? Aí você tem Castelo de São Jorge, tem, fora o que já tem lá, antigo, né? Tem. De Joca, em São Brás, Mariana, Valdeirês, Parque 2, que é tudo naquele Canaã 2, Sol Nascente, que é uma grande região, importante região da cidade que eu conheço Dourados, viu, Cláudio? Conheço. Conheço. Vamos fazer um papo reto aqui. 5 nomes para o senhor definir. O que ajuda e o que atrapalha? Vamos lá. Lia Nogueira. Lia Nogueira é para falar que se ajuda mais que atrapalha? A Lia Nogueira ajuda a cidade. Geraldo Rezende. Ajuda. Reinaldo Zambuja. Ajuda. Murilo Zawit. Já ajudou. Zé Teixeira. Atrapalha. 1 minuto para pedir voto. Agradecendo, Clóvis, a oportunidade de estar aqui com você e dizer aos douradenses, a quem assiste o Doura News e acompanha a cidade, que nós temos uma grande oportunidade de dizer que nós temos a opção de escolher entre um grupo que já tocou a cidade, que já deu sua contribuição e nos entregou ela abandonada, ou a oportunidade de continuar com um trabalho que foi feito de maneira muito efetiva, muito sério, 3 anos e 8 meses trabalhando pra caramba, sem operação da polícia, sem ter nada que pudesse desabonar o nosso trabalho. Não sou réu, nunca fui condenado, não sou indiciado, tenho trabalho prestado. Então pesquisa o meu nome, pesquisa o nome do outro candidato no Google e compara. E compara o que a gente já fez e pode continuar fazendo para a cidade. Então eu quero ser prefeito de novo para que as conquistas que nós tivemos sejam concluídas, perenizadas e que a gente não ande para trás. Por isso, domingo, dia 6, é 11 para prefeito Alain e Keila.